No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. É sua primeira vez aqui no canal? Seja bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser nos ajudar, se torne um membro. Seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e Facebook, no Radar Vascaíno, Edinho RJ. Bem, minha gente, ontem tivemos aquele show de horrores, naquela entrevista coletiva, né, de imprensa da atual gestão, e foi uma coisa horrenda. Eu vou colocar para vocês aqui alguns trechos da entrevista de ontem, para que vocês, caso ainda não tenham visto ou revejam, tirarem as suas próprias conclusões. Vamos começar com o Passarudo falando aqui sobre a pontuação no Campeonato Brasileiro. Veja. Então, considerando todos esses cenários, eu acho que os pontos diferem também por causa disso, mas diferem também pelo equilíbrio que está essa competição. Querendo ou não, todo mundo está com menos pontos. Se pegar o líder da competição ou o vice-líder da competição, eles estão com menos pontos do que os líderes em anos anteriores. Então, os pontos estão mais divididos. A gente poderia, se a gente não tivesse jogado pelo ralo esse resultado nosso contra o Londrina, a gente estaria hoje em quinto lugar, né? E hoje a gente sustenta uma posição muito menor. Então, tem todas essas variáveis que o que a gente precisa fazer agora é somar ponto, é ganhar jogo e enfim, chegar à nossa meta de pontos o mais rápido possível, com o menor sofrimento possível, com o máximo de trabalho possível. Em seguida, o segundo VP, o Duque Estrada, vai comentar sobre o ato trabalhista. Olha só o que ele falou. Cris, né? Bom dia a todos aí mais uma vez. A questão trabalhista, se chamar a atenção de vocês, ela ocorre no contexto da cessação de vigência do ato trabalhista. O que é o ato trabalhista? Era a reunião de várias execuções trabalhistas que existem contra o Vasco num concurso de credores, de forma que todos os credores trabalhistas fossem contemplados com recebimento das dívidas. O Vasco tem essa preocupação de pagar seus credores, mas precisa pagar a todos e não privilegiar uns em detrimento de outros. O ato trabalhista, ele cessou a vigência dele, tanto do Vasco, quanto do Botafogo, quanto de uma série de outras empresas aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu ainda na gestão anterior, não aconteceu na nossa gestão, aconteceu na gestão anterior e muito em função das dificuldades de pagamento que vieram em razão da pandemia. Não se esqueça que nós estamos vivendo há quase 2 anos aqui uma crise gravíssima, não é? Todas as empresas, o próprio governo deu benefícios para a suspensão de contratos de trabalho, uma série de incentivos para poder permitir que as empresas sobrevivessem. O Vasco não é diferente disso, e como bem pontuou o Pássaro aqui, nós estamos fazendo quase 2 anos jogos sem torcida nos estádios, que também, além da importância para o apoio do time, também é uma fonte significativa de receita, inclusive também em função do sócio-torcedor. Mas essa decisão do juiz que determinou a execução imediata, ela já foi objeto de recurso, nossos advogados estão trabalhando com afinco para revertê-la. Não faz sentido, e aquela expressão corrente, matar a galinha, depois você não tem mais ovos para ela pôr, entendeu? Então você tem que preservar a existência do clube, você tem que preservar as finanças do clube para poder permitir que você pague seus credores de uma forma organizada e ao longo do tempo, né? Senão eu estou privilegiando uns em detrimento de outros. O que nós estamos fazendo portanto, recorrendo dessa decisão e levando, acho que, a sensatez e ao bom senso do Poder Judiciário, uma decisão que nos permita pagar os nossos credores de forma organizada. Agora o presidente Subjúdice fala sobre a postura dos jogadores. Acompanhe. A sua pergunta sobre a postura de jogadores, parece que eles perdem e está tudo bem e não acontece nada. Eu discordo um pouco dessa tua observação.
convivendo com jogadores, indo no CT, falando com eles, às vezes em concentração, eu sinto exatamente o contrário. Os jogadores ficam bastante aborrecidos, bastante chateados quando, naturalmente, eles perdem um jogo. Ninguém pode ter uma reação positiva logo após uma derrota. Então, se essa impressão vocês têm de longe, eu de perto não tenho essa impressão. Convivo aí com jogadores, o Pássaro é a mesma coisa. A gente sabe que uns sentem mais, outros sentem menos. Alguns são mais cascudos, veteranos, outros são mais jovens. Cada um tem um comportamento diferente. Mas não passa pela cabeça de nenhum jogador esse tipo de conduta de não senti a derrota, não estou nem aí. Absolutamente não acontece isso. Essa tua visão é completamente diferente da minha. Nesse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma em te afirmar isso. Entendeu? Agora é um na sequência do outro. Primeiro Jorge Salgado e depois o Pássaro falam sobre o VP, ou a falta de um VP na atual gestão do Vasco. A única posição que quando a gente fez a campanha, quando a gente estudou o organograma do futebol, tinha sim uma posição para alguém de, digamos assim, mais em cima, talvez até de comando. Mas, no decorrer desse processo, a gente conversando, a gente entendeu que, no primeiro momento, a gente podia abrir mão dessa pessoa, até por razões econômicas financeiras, né? Então, no primeiro momento, a gente abriu mão dessa pessoa. Quem sabe, num futuro, a gente possa novamente compor isso. Se você olhar para o organograma do futebol, você tem 99,9% das funções preenchidas. O único cargo que ficou vago é esse, que também não é assim uma função, na minha opinião, tão relevante. A gente tem diversos exemplos de diversos ex-jogadores até que exerceram essa função e de repente, os resultados não vieram também na expectativa, né? Então, a gente está olhando para isso, a gente sabe que, eventualmente, precisa talvez de uma pessoa assim, mais vinculada ao Vasco, do ponto de vista de nos ajudar. Estamos atentos a isso e, quem sabe, a gente, daqui a pouco, executa isso. O Vasco já teve todo o tipo de estrutura de departamento de futebol, com ex-jogador, sem ex-jogador, com vice-presidente, sem vice-presidente, com diretor, sem diretor, com gerente, sem gerente, com diretor e com gerente, em determinado momento. E a reclamação praticamente sempre foi a mesma, né? Então, independente do trabalho que se faz aqui, às vezes as questões acabam sendo as mesmas, porque a questão do insucesso eles levam a essas discussões, né? Agora Jorge Salgado vai abordar dois assuntos. Primeiro, a surpresa com a dívida e o déficit do clube. E a segunda, sobre o aporte que ele coloca no Vasco. Tem dois momentos aí, um momento da campanha e um momento pós-posse. Tá? O que aconteceu durante a campanha? Estava começando, a pandemia praticamente começando, e a gente sem saber quando terminaria, mas com uma perspectiva que ela terminasse aí ao longo do ano passado. Tá? E ela foi se prolongando, a gente toma posse, e ela perdura até hoje. Então, o que acontece? Aqueles recursos que a gente tinha como meta captar, a gente começou a ter dificuldade, não só pela pandemia, mas também a instabilidade política interna do Vasco trouxe um certo estresse do ponto de vista de captação. Afora isso, como você bem falou, quando a gente está na campanha, a dívida do Vasco era 600 milhões. Quando a gente assume, a dívida do Vasco era 850 milhões. Quando a gente estava na campanha, a receita do Vasco era 250 milhões. Quando a gente assume, a receita do Vasco é 100 milhões. Então, eu pergunto a você o seguinte, volto agora a pergunta para você.
Você acha que é fácil você fazer uma captação de recurso, mostrando um balanço que você tem 100 milhões de receita e 830 milhões de despesa? É fácil convencer um investidor a colocar os recursos num clube nessa situação? Quando a gente fez a campanha, não era essa a situação. Se você me perguntar, você tinha conhecimento que poderia acontecer aquilo? Não tinha a menor ideia. A gente recebeu o impacto da notícia ruim quando a gente praticamente assumiu, porque no balanço anterior, no balanço de final de ano, o passivo trabalhista só entrou no último mês da gestão do Campelo. A gente não tinha a menor noção que pudesse acontecer isso. Não havia nenhuma indicação da nossa parte, dos membros da nossa campanha, e até da oposição e de qualquer pessoa que estivesse acompanhando a campanha, que isso pudesse acontecer. Tanto é verdade que a gente está com auditoria, a gente está apurando esse passivo que entrou no final do mês, no final do ano, que alterou completamente as condições de captação. Se já eram difíceis a gente captar dinheiro, mas a gente tinha boas possibilidades, ficou mais difícil ainda depois dessa repercussão toda negativa desse passivo fiscal que entrou no final do ano. Então, uma coisa é você captar com 250 milhões de receita e 600 milhões de passivo. A outra é você captar com 100 milhões de receita e 830 milhões de passivo. São cenários completamente diferentes. Obviamente, a gente tem a oferecer muito mais. Agora, a gente está fazendo os ajustes, né, para caminhar numa direção de ter muito mais benefício ali na frente. Como eu pautei anteriormente, a gente pegou uma situação que não era nada confortável. Inclusive, como é que você vai fazer o plano B? Você está na Série A, disputando a competição. Ela só termina na última rodada. A gente poderia, sim, cair. Mas você não faz esse ajuste de um dia para o outro. Acaba o campeonato, você está na Série B, você não consegue se ajustar imediatamente. Você tem que ter algum tempo para fazer isso. E você tem que rever as suas condições do ponto de vista de ir ao mercado para tomar dinheiro. Você está com uma outra situação completamente diferente. Mas o que a gente fez e o que a gente está fazendo? A gente tem feito um ajuste severo do ponto de vista de custos, tá? E estamos tentando, de todas as maneiras, tentar melhorar a nossa receita. A gente vai sair desse buraco simplesmente fazendo isso, quer dizer, trabalhando para aumentar a nossa receita, diminuir o nosso endividamento. A gente tem ações em andamento para diminuir o nosso endividamento. Na medida que isso for acontecendo, você vai ter melhores condições de ir ao mercado para tomar dinheiro. Hoje, se você for ao mercado para tomar dinheiro, você vai tomar o custo desse empréstimo é custo praticamente de agiota. Quem que vai emprestar um dinheiro para o Vasco nessas condições? Então, sim, eu fiz um aporte sim, financeiro ao Vasco numa situação de grande dificuldade. Você deve lembrar, quando eu assumi, eu tinha 5 meses de salário atrasado. Como é que você vai começar um trabalho com 5 meses de salário atrasado, sem ter crédito? Então, eu tive que utilizar alguns recursos meus. Não fico aqui querendo dizer quanto. Já foi até pautado numa reunião de conselho, a contragosto meu, porque eu também gostaria de saber de determinadas pessoas quanto elas têm depositadas em banco. E o banco não divulga saldo de cliente. Mas aqui, por conta de uma transparência espetacular, eu tenho que dizer quanto é que eu aportei no clube. Me causa muito constrangimento essa pergunta. Não devia estar falando sobre isso. Mas, enfim, coloquei alguns recursos de maneira relevante no clube. Não tenho nenhum arrependimento de ter feito isso. Se eu fiz isso foi porque eu poderia ter feito fazer. Sou uma pessoa já experiente, com responsabilidade. Vou esperar para receber esses recursos. Na medida que o Vasco puder me pagar, vai me pagar. Se não puder me pagar, vamos ver o que pode acontecer. Mas, ô Lucas,
importante é isso, quer dizer, mesmo com a falta de recursos de captação de 70 milhões, a gente avançou muito do ponto de vista de honrar os nossos compromissos, manter em dia os nossos pagamentos. Agora, ainda tem uma travessia longa, a gente está com uma perspectiva de solucionar isso. A gente está trabalhando, eu tenho trabalhado com a minha equipe, com a área financeira, incessantemente na captação de recursos. Eu tenho ido em diversas casas aí, bancos e assets, vendendo o nosso projeto do Vasco, tem havido boa receptividade, está em análise em 2 casas um empréstimo para o Vasco, está sendo analisado, isso não é feito assim de uma hora para outra, mas a gente está trabalhando muito nessa direção de captação. Eu não desisti disso. Eu acho que está na hora de a gente ir a mercado, testar o clube do ponto de vista de captação, para eu não ter que colocar os meus recursos e ser questionado por A, B ou C, de quanto é que eu coloquei, quanto é que eu tenho dinheiro no Vasco. Eu quero tirar a pessoa física do Vasco, eu quero o Vasco se relacionando com o mercado financeiro de maneira institucional. Essa é a minha meta e o meu objetivo. Okay? E o grande finale ficou por conta do Luiz Melo, CEO do clube, falando sobre a obra. A título de exemplo, a gente tirou dentro de cima da marquise do clube mais de 7 caçambas de lixo. A gente tinha os refletores antigos, isso estava lá, isso gerava poça, isso gerava goteiras dentro da marquise. Isso a gente está tirando aos poucos. Só que isso demanda tempo, demanda dinheiro. A gente tem utilizado parte do dinheiro do patrocínio para fazer essas obras. Tá vendo só? Parte do dinheiro do patrocínio está sendo usado para fazer essas obras. Bom, gostaria que você comentasse sobre tudo isso que você viu aí nesse vídeo, né? Deixa seu like, comenta, compartilha e ajude o canal a crescer. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!